Bem, pessoal, a questão número 21 da prova integrada tem um enunciado da seguinte forma. Observe o programa abaixo desenvolvido na linguagem C++ e responda. Este programa terá como resultado o texto abaixo. Então vai aparecer aqui 5 alternativas, como vocês estão vendo aqui. ENG, que vai ser a saída do programa com o E maiúsculo. ENG, tudo minúsculo. GNE com a última letra E em maiúsculo. NGE com tudo minúsculo ou nenhuma das respostas anteriores. Olhando para o código, nós vemos que se trata de um vetor, porque logo a gente vê a declaração dele aqui. E nós vemos que o printf irá tratar de printar o que está no índice de vetor, no índice desse vetor. Para que a gente possa considerar melhor, vamos começar pela definição de vetor. Na questão número 20, que nós estivemos discutindo no primeiro vídeo, a gente tem aqui também um vetor. Só que é um vetor de inteiros. O nome desse vetor é números e esse vetor tem 4 posições, ou seja, ele tem um índice com 4 posições disponíveis. Nessa questão número 21, nós temos um vetor. Essa parte aqui ela indica o tipo de vetor. Assim como aqui na questão número 20, aqui mostra que é um vetor de inteiros, com 4 posições, e esse aqui é o nome do vetor. Na questão número 21, nós temos aqui um vetor de caracteres, né? Vem do inglês, CHAR. Então, sempre que você vê CHAR, caracteres. Vetor, string é o nome desse vetor, e ele está vazio aqui. E agora entra a seguinte consideração. Existem muitas formas de se inicializar um vetor, ou de se declarar. As duas palavras estão certas. Ou você inicializa, ou você declara o vetor. Todas as duas formas estão absolutamente corretas. Então, inicializando um vetor da forma como foi na questão número 20, você está inicializando ele com 4 posições, e aqui o restante do código você trata essas 4 posições, adicionando dados a elas, né, fazendo o processamento delas, ordenando a saída, conforme foi no vídeo anterior, que trata da questão número 20, da prova integrada. Agora, nessa questão 21, então nós temos aqui a função principal, né, que essa é sagrada, ela sempre precisa estar declarada aqui, com a abertura de uma chave e o fechamento dela, né? E aqui está o tipo do vetor, o nome do vetor, e aqui está o índice de vetor, que significa o número de elementos que tem esse vetor. String é uma sequência. Uma palavra é uma sequência de letras, né? Uma string aqui é uma sequência de caracteres. Então, o vetor é uma coleção que tem o mesmo tipo de elementos, que estão abrigados debaixo de um nome comum. Esse vetor aqui, ele tem esse nome, ele é um vetor de caractere, e ele está inicializado com essa palavra, que é uma string, essa palavra é engenharia. Ela está entre aspas com um ponto e vírgula no final. Na declaração de um vetor de inteiros está aqui, ele é um vetor de inteiros, esse aqui é o nome do vetor, números é o nome do vetor, e aqui entre os colchetes está o número de elementos desse vetor, seguido de ponto e vírgula. Tá? Aqui na questão 21, nós temos também um vetor declarado na forma de caracteres, vetor string é o nome desse vetor, e aqui o número de elementos, que não precisa necessariamente estar aqui. Ele foi declarado como uma string de inicialização, então esse vetor ele tem exatamente a quantidade de posições que está declarado aqui. Quantas posições tem esse vetor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse vetor possui 10 posições. É o equivalente a perguntar quantas letras possui essa palavra. Você irá contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas como os índices, o índice começa do 0. De 0 até 9, nós temos 10 índices, indexadas de 0 até 9. De 0 até 9 são 10 índices, que são 10 posições. Agora no printf, o printf se encarrega agora de fazer a impressão, ou printar na tela. Esse resultado vai aparecer na tela, printar na tela os índices dessas posições. Índice 1, índice 2 e índice 3. Nessa sequência, o nome do vetor e o seu índice. O nome do vetor, o seu índice, o nome do vetor e o seu índice. Qual é o nome que vai aparecer na tela? Essa é a pergunta. O nome que aparecerá na tela será exatamente o nome, os caracteres correspondentes a essas posições aqui do índice. 1, 2 e 3. Essa questão é relativamente fácil, você vê. Se ele printará na tela os índices da posição 1, 2 e 3 apenas, qual que é a posição 1? Se o E é a posição 0, a posição 1 é N, a 2 é a G e a E é a posição número 3. Vamos executar esse programa para nós vermos como é que vai ficar. Aqui está a execução dele e aí está N, G e E. Da mesma forma como apareceu na questão da prova integrada, aqui está um vetor de caracteres imprimindo apenas as posições do índice, né? Posição 1, 2 e 3, que são os índices 1, 2 e 3 do vetor. Posição 0, 1, 2 e 3, e aí a resposta da nossa questão seria a letra D. E aqui está, NGE. Bem, aqui nós finalizamos a questão 21 da prova integrada, mas na questão 22 é exatamente é o mesmo assunto, exatamente o mesmo tema, né, o mesmo assunto, mas agora com foco na saída, na ordenação. Né? Vamos dar um enterzinho aqui. Nós temos aqui a biblioteca
a função principal, abertura e fechamento, e agora nós vamos tratar das informações que estão aqui dentro dessa função principal. A questão, ela diz assim, questão 22, prova integrada, questão 22 diz assim: o programa abaixo foi desenvolvido em C++ e aqui assinale abaixo o resultado esperado. Então nós temos aqui as alternativas, e nós vamos rodar esse programa. Antes, porém, a gente vai ver como fica a ordenação de saída desse vetor, como que fica o resultado desse código. Que tipo de ordenação é essa aqui? Bem, aqui nós temos um for é um para, né, é uma instrução, e dentro da função, o tratamento da informação começa de 9 até 0 e é decremental. Ou seja, é um tipo de ordenação decrescente para as posições que estão dentro desse vetor. Quer dizer que de 9 até 0 ele vem decrescendo, mas para tratar do quê? Para tratar exatamente do que está aqui. Ó. Se I mod 2 é igual a 0. O que I mod 2 quer dizer? Se o que está em I for divisível por 2, e essa divisão resulta em 0, então ele vai imprimir o quê? Vai imprimir caractere e valores inteiros que estejam nessa posição. Então, pessoal, considerando aqui a saída desse vetor, que irá caracterizar a nossa resposta, que é o resultado esperado, nós temos aqui as máscaras de dados. Você tem o %d e o %c. Na saída vai ser uma coluna com caracteres e outra com inteiros, que é o que essas duas máscaras aqui estão filtrando do resultado. Caracteres e inteiros. E, respectivamente, a posição de caracteres e a posição de inteiros. Essa linha é utilizada se I mod 2 for igual a 0. Nós utilizamos essa condição para caracterizar números que são pares. Nós vamos fazer o exemplo, vamos fazer a execução do código e nós vamos ver algumas variações desse código. Muita coisa pode ficar mais clara para a gente e a gente pode pegar melhor os detalhes desse código aqui. Então vamos fazer a execução do nosso código, procedendo aqui com compilar e rodar F9, e aqui nós temos o que deveria constar na nossa resposta. Aqui está uma coluna com caracteres e outra com os índices, né? Ou com as posições, o número dessas posições. E você percebe que o I está na posição 8, o A está na posição 6, o N na 4, o G na 2 e o E na 0. E essas posições estão invertidas, elas estão de cabeça para baixo, né? Vamos fechar aqui. Por que elas estão de cabeça para baixo? Porque nesse processamento que está aqui, ele está tratando de ordenar decrescentemente o vetor. Se nós tirássemos essa condição aqui de números, a condição que estabelece os números pares dos índices, vamos apagar e vamos executar. Aqui está, compilar e rodar, e aqui está. Agora não tem mais as condições, ele imprimiu toda a palavra engenharia, começando da posição 9 até a 0. Né? Ou seja, de trás para frente, de forma decrescente, como está aqui na condição, né? Nessa condição, então ele imprimiu todas as posições agora sem selecionar. O que essa posição aqui estava fazendo, o que essa linha número 16 estava fazendo é apenas fazer uma seleção. Não, eu quero que printa, eu quero que imprime apenas o índice que for par, o índice que for cuja divisão resulta em 0. Né? Então vem aqui, vamos executar agora, rodar, compilar e rodar, e aqui está. Olha só, com a condição fica igual a gente fez a princípio. A outra forma da gente ver isso aqui é ordenando isso de forma crescente. Tá? A gente pode fazer isso da seguinte forma. Uma das formas pelas quais a gente pode ler essa ordenação seria assim. Para o inteiro I, começando de 9 até 0, de forma decrescente. Se a gente quiser ordenar isso aqui de forma crescente, seria assim. Ó, para o inteiro, começando de 0, I igual a 0, até I, ali ele está maior, a gente vai colocar ele como menor, ou igual a 9. Igual porque ele vai incluir o 9, e aqui de forma crescente. Vamos então colocar ele de forma crescente. Vamos tirar essa condição? Sim, vamos tirar essa condição só para a gente ver como é que fica. Vamos ver se está tudo certinho, vai rodar direitinho, compilar e rodar. Aí está, engenharia agora está ordenado crescentemente com os índices das suas respectivas posições. Né? Aqui o E está no 0, o N no 1 e assim por diante, né? Até a nona posição, que é a letra A da palavra engenharia. Vamos ver agora, se nós retornássemos aqui com aquela condição, vamos aqui voltar com ela, a condição que estabelece apenas os números pares. Vamos colocar apenas os números ímpares. Então a gente colocaria aqui, se I mod 2 é igual a 1, eu quero que imprime o vetor apenas com os números ímpares, né? Eu quero que imprima os caracteres, né? E os seus respectivos índices. Tá? De 0 até 9, de forma crescente, apenas os números ímpares dos índices. Vamos lá. Vamos compilar e rodar, e aqui está. Compilando e rodando, você tem aqui o nosso filtro, né? NEHRA. 1, 3, 5, 7, 9. Apenas as posições ímpares. Nós estamos fazendo essas inversões para facilitar, né? A gente ver como que é a resposta do código. Né? A questão, de fato, ela aparece de forma decrescente aqui. Né? Aqui o sinal tem que ser menor. Uma regra interessante opa, vou voltar aqui. I é igual a 9 e aqui 0. É isso? Vamos executar, compilar e rodar. E aí está.
Então vamos pensar da seguinte forma: eu não quero esse filtro aqui, tá? Eu não quero que imprime apenas os números pares, nem que seja os ímpares, como a gente colocou ali aquela hora, mas eu quero que faça a impressão apenas dos caracteres, nada de números inteiros. Então o que eu preciso apagar? Eu preciso apagar a máscara de dados dos caracteres, né? %D aqui, eu vou apagar o sinal de igual também, porque não vai ter necessidade dele na saída, né? E vou ter que apagar o quê? Essa parte ou essa parte? Não, eu tenho que apagar essa chamada, inclusive a vírgula, porque eu sempre separo aqui, depois das aspas, eu separo aqui por vírgula, que é exatamente conforme está aqui, conforme apareceu, você tem a máscara de caracteres, isso aqui é uma quebra de linha, né? Você começa com printf, abre parênteses e abre aspas. Então tem uma quebra de linha, né? Isso aqui não importa, sem isso aqui funcionaria numa boa, mas então vai. Você tem a máscara que indica que você vai imprimir caractere, e aqui na frente está o comando correspondente que faz o acionamento desse caractere. Depois, o %D, que está dizendo que vai imprimir uma relação de inteiros, e aqui a chamada do... Então precisa ter esses dois... Tudo que você coloca entre essas aspas, em termos de dados, para saída, tem que ter um correspondente aqui, ó, sempre separado de vírgula. Esse aqui é o bloco de caractere, que vai pegar de dentro do vetor, chamado vetor string, e o bloco que está remetendo a essa máscara de dados aqui, %D. Essa máscara está indicando que I é o índice do vetor, e esse I será impresso também. Só que o que eu quero agora, igual a gente estava dizendo, não, eu quero que imprime apenas caracteres mesmo, apenas as letras. Então eu apago aqui, tiro esse filtro, o que vai acontecer agora? A palavra engenharia, de forma decrescente, será impressa toda ela como caracteres. Vamos então executar, compilar e rodar. Aqui está, olha lá, engenharia, de trás para frente. Você está vendo que o E está aqui junto, pressiona qualquer chave para continuar. Vamos fazer o seguinte, eu posso colocar aqui um contrabarra N, para tirar aquela emboleira de dados que está ali, contrabarra N, e agora, compilar e rodar, e agora você vai ver, olha lá. A única diferença é que aconteceu isso aqui, ó, deu um espaço em cada uma das impressões dos caracteres, né? Eu posso contornar isso da seguinte forma, colocando um contrabarra T aqui, que é um tab, e ele arreda aquele resultado. Vamos lá, executar, compilar e rodar, e aqui está, engenharia, impresso de forma decrescente, todos os caracteres que estão alocados em todas as posições, sem imprimir a posição ou o índice do vetor, apenas a máscara de caractere está aqui selecionando caracteres no vetor com índice I. Esse índice a gente sabe que são 9, estão aqui de forma decrescente. Se eu quiser fazer ele ficar de forma crescente, eu preciso colocar, em vez de decremental, como está a relação de saída para os dados, eu coloco ele como incremental. Aqui eu inverto esse sinal, olha só, esse sinal precisa ser invertido para aqui. Aqui eu coloco a posição maior, aqui o começo dela, né, e faço a execução. Então quer dizer que de 0 até 9, de forma crescente, ele vai imprimir o meu vetor, apenas os caracteres. Então vamos lá, executar, compilar e rodar, e lá está, apenas os caracteres, né? Agora, se eu quiser imprimir apenas as posições do vetor, eu vou ter que apagar tudo isso aqui e colocar aqui a posição do vetor, que aqui eu estou tratando ela como I. Elas foram declaradas ou inicializadas aqui. Então vamos lá, compilar e rodar, e apenas as posições estão sendo impressas aqui, né? Então, voltando, o que me interessa aqui é apenas, né, a máscara de caracteres, o vetor, né, e o seu respectivo índice, que será apenas caracteres, como está aqui na máscara. Esse aqui é uma quebra de linha, esse aqui é uma tabulação, e essa é a minha parte de saída. Talvez eu não tenha dito, mas todas as informações que estão após a barra, elas estão comentadas, elas não afetam o código. Talvez seja importante ressaltar isso. Quando eu comentei aqui, comentar significa exatamente fazer o que eu fiz. Barras, barra, fica comentado, não afeta o código.